Nós vamos agora ler a palavra de Deus e eu queria convidar você. Hoje nós vamos falar de um tema bastante interessante. Nós vamos falar de tentação, né? Somos tentados, mas não vencidos. E eu quero que você esteja com a sua Bíblia aí aberta, que você esteja bem atento naquilo tudo que nós vamos falar aqui, que eu acredito que vai certamente abençoar a sua vida, como já abençoou a minha vida. Na medida que eu preparava essa mensagem, eu já fui muito abençoado e acredito que você também será. O texto da nossa reflexão é o texto de Lucas. Então, você que está com a Bíblia aí, abra a Bíblia e permaneça com essa Bíblia aberta. No livro de Lucas, no capítulo 4, nos versículos 1 ao versículo 13. E eu quero convidá-lo, então, para a leitura com a qual nós iniciaremos a nossa reflexão dessa manhã. Leiamos. Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi levado pelo Espírito ao deserto. E 40 dias foi tentado pelo diabo. E naqueles dias não comeu coisa alguma, e terminados eles, teve fome. E disse-lhe o diabo: se tu és o Filho de Deus, dize a essa pedra que se transforme em pão. E Jesus lhes respondeu, dizendo: está escrito que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra de Deus. E o diabo, levando-o para um alto monte, mostrou-lhe num momento do tempo todos os reinos do mundo. E disse-lhe o diabo: dar-te-ei a ti todo este poder e a sua glória, porque a mim me foi entregue, e dou a quem eu quiser. Portanto, se tu me adorares, tudo será teu. E Jesus respondendo, disse-lhe: vai-te para trás de mim, Satanás, porque está escrito: adorarás o Senhor teu Deus e só a ele servirás. Levou também a Jerusalém e pô-lo num alto pináculo do templo. E disse-lhe: se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito: mandará os teus anjos acerca de ti que te guardem e que te sustenham nas mãos, para que nunca tropeces o teu pé em alguma pedra. E Jesus respondendo disse-lhe: dito está, não tentarás o Senhor teu Deus. E acabando o diabo toda a tentação, ausentou-se dele por algum tempo. Palavra de Deus para nossa edificação, para a sua e para a minha edificação. Deixa eu perguntar para você. Você se lembra quantas vezes você foi tentado na última semana? Você consegue imaginar quantas tentações rodearam a sua mente nesses últimos dias? Vamos pensar em 2 dias, vamos lembrar de ontem. Você consegue lembrar quantas vezes você foi tentado? E aí eu tenho outra pergunta para você. Como é que você lida com as tentações? Para começar a falar a respeito de tentações, eu queria fazer uma definição bem clara a respeito dela. O que é tentação? Tentação, queridos, é um convite para pecar. É isso. A tentação, ela cria o desejo de pecar. Tentação é levar alguma pessoa ao pecado. Então, a tentação, ela vende a ideia do pecado, fazendo com que ele pareça bom para nós quando nós somos alcançados. Na realidade, a tentação, ela diz assim: você quer pecar? Você precisa pecar. Não tem problema se você pecar. É exatamente isso que a tentação faz. E de onde vem a tentação? Existem 3 fontes da tentação. A primeira é o diabo. O diabo, ele busca nos destruir o tempo todo. E ele vai conseguir nos destruir, ou ele imagina que vai poder nos destruir, nos levando ao pecado. Foi exatamente o que ele fez com Adão e Eva, e a gente conhece a história do pecado original. E foi por causa da tentação do diabo que Adão e Eva caíram. E por conta desta queda, arcaram com as mais terríveis consequências, e nós também arcamos com essas consequências até hoje. Existe uma segunda fonte de tentação, que são outras pessoas. Às vezes, algumas pessoas nos convidam ou até mesmo nos pressionam a fazer o que é errado.
Isso é tentação. Então, a segunda fonte, a primeira fonte é o diabo. A segunda fonte de tentação são as pessoas que buscam nos levar ao erro. E ainda existe uma terceira fonte de tentação, que é nossa na própria natureza humana. Nós temos a natureza humana tendente ao pecado. E a nossa natureza humana nos convida a pecar durante todo o tempo. Nós somos imperfeitos e, por causa disso, nós somos levados ao pecado durante todo o tempo. Agora, com toda certeza, nós podemos afirmar que a tentação nunca vem de Deus. Preste atenção nisso. Deus odeia o pecado e nunca convidaria alguém a pecar. Tiago, capítulo 1, versículo 13, diz: ninguém sendo tentado, diga, de Deus sou tentado, porque Deus não pode ser tentado pelo mal e a ninguém tenta. E é bom nós considerarmos isso, porque algumas pessoas confundem a questão da provação com a tentação. São duas coisas diferentes. A provação, ela procede de Deus. A tentação nunca procede de Deus. Ela procede do diabo, ela procede de outras pessoas imperfeitas como nós, e ela procede de nós mesmos, né? Deus, ele permite situações em que temos que escolher entre o bem e o mal, mas isso não é tentação, isso é provação. Ele nunca nos tenta, pelo contrário, o que Deus faz com relação à tentação é sempre nos ajudar a resistir a ela, né? E também é importante sabermos que ser tentado não é pecado. Algumas pessoas entendem que por causa da tentação elas estão em situação de pecado, mas o fato de ser tentado não é pecado. O pecado, ele acontece quando a tentação gera uma situação a qual nós não resistimos. E aí, então, a tentação ela pode gerar o pecado, ela não é pecado em si mesmo. E também é certo que a tentação ela é uma realidade com a qual todo crente e toda pessoa sempre vai se deparar. Existem crentes que sofrem por causa disso e pensam assim: eu sou crente há tanto tempo e não consigo me livrar dessa situação, dessa tentação. E eu quero dizer para você que mesmo nós que somos crentes, mesmo nós que temos uma relação com Deus, uma relação apropriada com Deus, nunca deixaremos de ser tentados, né? Não existe uma única pessoa na Terra que está imune à tentação, pois até mesmo o próprio Jesus, e nós vimos no texto da nossa reflexão de hoje, que é o homem perfeito, que é o próprio Deus encarnado, ele foi tentado. Muito embora nós precisamos também saber, e precisamos saber com clareza isso, que quem foi tentado ali não foi o Jesus Deus, foi o Jesus homem, homem perfeito, tentado. Ele resistiu à tentação e ele conseguiu, com isso, se esquivar do pecado, como ele se esquivou durante toda a sua vida. Ele sempre foi pecado, sempre foi tentado, mas ele nunca pecou. Interessante, no começo do texto que nós lemos, a gente percebe que Jesus estava durante 40 dias num processo de oração e jejum, e o diabo, durante aqueles 40 dias, estava tentando a Jesus Cristo. Ele não o fez somente no momento que é descrito na palavra de Deus. O texto diz que ele estava tentando Jesus durante aquele tempo e provavelmente ele nunca deixou de tentar a Jesus. No último versículo do texto, a gente vai ver que o diabo ele se afastou de Jesus depois daquela barreira que ele encontrou pela frente, tentando tentá-lo, mas ele se afastou com Jesus, diz o texto, por um pouco de tempo. Significa que ele nunca desistiu. E como não existe ninguém que esteja imune à tentação, a melhor resposta que nós podemos dar à tentação não é negá-la, não é tentar negá-la, mas enfrentá-la à luz da palavra de Deus.
E é isso que eu quero ver nessa manhã com você. Eu quero aprender nessa manhã, através da tentação de Jesus Cristo, através do texto da tentação de Jesus Cristo, como nós podemos enfrentar a tentação e derrotar Satanás quando ele vir até nós para tentar nos afrontar. E existe um momento em nossas vidas que é, de fato, bastante complicado. Nós sabemos disso. A tentação, às vezes, ela chega com força, ela vem com gosto de gás, como dizemos num linguajar bem popular, tentando nos fazer sucumbir a todo preço, querendo nos derrubar a todo preço. E no texto nós vemos o próprio Jesus vivenciando essa situação. A tentação que ele viveu foi extremamente forte diante do contexto em que ele estava. E a forma como ele lidou com a tentação vai nos ajudar a compreender um pouquinho mais como nós mesmos podemos lidar com a tentação. Então, eu quero ver com você, nessa manhã, pelo menos 4 lições que nós podemos aprender olhando para o texto que nos fala a respeito da tentação de Jesus. E eu queria, então, que você abrisse bem o seu coração para poder, recebendo essa palavra, poder se municiar de toda a munição que é necessária para lidar com esta problemática que está próxima de nós e que sempre estará próxima de nós. Porque o diabo, ele nunca vai desistir. Eu tenho isso para dizer para você. O diabo, ele nunca vai desistir de você. Segunda coisa, sempre teremos pessoas do mal no nosso redor, tentando nos levar ao pecado. E terceira coisa, a sua natureza humana, ela é pecadora e ela continuará assim até o dia que você romper a fronteira com o mundo de Deus, né? Do outro lado da linha do tempo, do outro lado, quando o fio de prata se romper e quando você se encontrar com Cristo. Nós sempre seremos tentados. Bom, em primeiro lugar, eu quero destacar uma primeira lição que é bastante clara no texto. A tentação, ela é real. Tentação existe de verdade. Quando nós pensamos na tentação de Jesus, nós devemos levar em consideração que Jesus é o verdadeiro Deus e é o verdadeiro homem. Como Deus, ele não poderia nunca ser tentado, porque o diabo não pode tentar a Deus, Deus não é tentado. Mas é óbvio que, como homem, sendo 100% homem, homem perfeito, Jesus podia e foi pecado. Jesus não perdeu em momento nenhum a sua natureza divina, nem tampouco os atributos de divindade que ele tinha. Mas como lemos em Filipenses, no capítulo 2, no versículo 7, ele abdicou dos seus privilégios. E como homem, então, 100% homem, ele foi tentado em todas as coisas, como nós também somos. Mas é importante considerar Hebreus capítulo 4, versículo 15, que vai nos dizer, porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se de nossas fraquezas, porém um que, como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado, sem se dobrar ao pecado, sem aceitar o convite do mal, sem se deixar levar pela tentação que o encontrou em situação adversa naquele deserto, depois de 40 dias com fome. À luz do ensino bíblico, portanto, a tentação de Jesus, ela é real. Ali não é uma encenação, e eu digo isso porque algumas pessoas consideram a Bíblia como um livro mitológico, e a Bíblia não é um livro mitológico. A Bíblia conta histórias reais, é fato e não mito. Jesus foi tentado no deserto, mas o homem perfeito Jesus, ele foi tentado em tudo, mas não pecou em nada. 1 Pedro, capítulo 2, versículo 22, vai nos garantir isso mais uma vez. Ele não cometeu pecado algum, e nenhum engano foi encontrado em sua boca. Aleluia! Porque Jesus venceu a tentação. E assim como Jesus, nós também somos tentados. E assim como Jesus, nós também podemos e devemos vencer as tentações.
A Bíblia nos afirma que nós somos alvo de tentação durante todo o tempo. Eu quero dizer para você que o diabo, diz a palavra de Deus, vive ao nosso derredor o tempo todo, rugindo como um leão, buscando a quem possa tragar. Tentação é isso, é o diabo rugindo ao nosso redor, né? Buscando nos destruir, buscando nos envolver com suas artimanhas, artimanhas satânicas, artimanhas do mal, para poder nos afastar de Deus. Então, perceba isso. Tentação é real e nós não temos como nos esquivar da tentação. O que nós podemos e devemos fazer é não permitir que ela tome forma na nossa vida, nos conduzindo ao pecado. É o que diz um adágio popular bastante interessante a esse respeito. Ele diz: eu não posso impedir que um passarinho voe sobre a minha cabeça, mas eu devo impedir a todo custo que na minha cabeça ele faça um ninho. Então, preste atenção. No nome de Jesus Cristo, irmãos, não vamos nos deixar vencer pela tentação, que é real, é diária, é cotidiana e nos aflige durante todo o tempo. Em segundo lugar, nós aprendemos no texto e na vida também que o diabo é astuto. Ele busca aquilo que ele considera como sendo os mais profundos desejos e necessidades. O diabo não nos tenta naquilo que não nos é aprazível, naquilo que não nos é interessante. Ele sempre vai buscar de alguma forma, aquilo que pode provocar o nosso desejo, os nossos mais profundos desejos, ou que sejam nossas necessidades de fato. Perceba, queridos, a sutileza da tentação. Aí, na tentação de Cristo, nós percebemos que na primeira abordagem contra Jesus, o diabo ataca na questão do apetite, né? Como homem, provavelmente Jesus, naquele momento, estava com fome. Eram 40 dias que ele estava lá, em jejum e oração. E o diabo, então, entendeu que ali era um ponto fraco, onde ele poderia colocar a sua cunha. Ele considerou que ali talvez fosse a forma mais apropriada para que ele pudesse alcançar o seu objetivo. E o objetivo do diabo ali, obviamente, era levar Jesus a uma queda. Mas nós percebemos no texto que quando Jesus é abordado, nessa primeira abordagem, na sua situação de necessidade até, ele respondeu da seguinte forma. Lucas, capítulo 4, entre os versículos 3 e 4. Está escrito: nem só de pão viverá o homem. E Jesus dá essa resposta porque Jesus demonstra, através dessa resposta, o que é prioridade ali naquela situação. O diabo, por certo, sabia, por ocasião do batismo de Jesus, que o Pai falara da sua filiação divina. Ele sabia que Jesus era o homem perfeito, que estava aqui para poder trazer a salvação à humanidade. E sabia também que Jesus, para que pudesse alcançar os seus objetivos, precisava viver 100% como homem. Então, o diabo sabia que ali era uma necessidade real. Ali, a fome estava assolando o coração de Jesus Cristo, com toda certeza. Qualquer homem que ficar 40 dias sem comer, sem beber, ele vai ter fome. Todavia, sabia Jesus que se fizesse isso, a sua missão de homem perfeito estaria encerrada. E o diabo, por conta disso, sabedor disso também, estimula um apetite que é legítimo. O seu alvo é destruir Jesus Cristo, e depois de 40 dias, naquele jejum total, sem dúvida alguma, debilitado fisicamente, o diabo acreditou que poderia vencê-lo. Tanto a água quanto o pão são elementos necessários para a manutenção do corpo. E não há pecado algum em comer ou em beber, né? Nós sabemos disso. Em ter o desejo de comer e beber, de ter fome, não há pecado algum.
mas o que o diabo queria é que Jesus enxergasse as coisas materiais como sendo questões mais importantes do que as questões espirituais, o cumprimento de sua missão, o seguir adiante sem ceder em tentação. Jesus mostra para o diabo, quando questiona esta primeira tentação, que o mais importante do que o pão material era o pão espiritual, a palavra de Deus. E é com a palavra de Deus que o Senhor Jesus refuta o diabo. Nem só de pão viverá o homem, replica Jesus. E ainda hoje, o diabo usa da mesma artimanha, quando tenta convencer homens a ter abundância, a ter fartura, a ter prosperidade espiritual, sendo que, para muitos, ele tenta convencer que essas questões são melhor do que desfrutar da comunhão com Deus. Tem muita gente doida aí para poder saciar as necessidades físicas e, muitas vezes, aquilo que nem é saciedade, o que querem é crescer cada vez mais e desprezam o relacionamento espiritual com Deus, que traz com toda certeza um melhor resultado do que o crescimento material, seja em qualquer área da nossa vida. Esteja atento nisso. Terceira questão que eu quero considerar aqui. O diabo, depois de ter tentado Jesus através dessa questão, daquela necessidade iminente, no texto de Lucas, capítulo 4, dos versículos 5 a 8, o que o diabo oferece a Jesus agora é domínio sobre os reinos da terra. É a tentação de ser celebrado. Jesus não contestou as palavras do diabo quando ele disse que tinha autoridade sobre este mundo. Na realidade, ele tinha. De fato, o próprio Cristo afirma que Satanás é o príncipe deste mundo. Isso está escrito lá em João, capítulo 16, versículo 11. O apóstolo João também nos diz que o mundo está no maligno. 1 João, capítulo 5, versículo 9. E o apóstolo Paulo também vem corroborar com essa ideia quando diz que o diabo é o príncipe das potestades do ar. Efésios capítulo 2, versículo 2. Nós vivemos num mundo caído, de um sistema iníquo, mas assim como Jesus Cristo, nós não podemos ceder à tentação de fazer parte deste mundo tenebroso, deste mundo caótico, deste mundo de mentiras, deste mundo de falsidade, deste mundo em que a glória humana, muitas vezes, tenta tomar o lugar da glória divina. É lamentável quando crentes não apenas vivem de acordo com o padrão deste mundo, mas também ficam completamente comprometidos com ele. Nós precisamos fugir desse tipo de tentação. E essa tentação é iminente, essa tentação é verdadeira e aflige a todos nós o tempo todo. Por trás desse sistema iníquo, queridos, existe toda uma filosofia de domínio. Este poder pode estar presente tanto na esfera material quanto na esfera espiritual. É a busca pela glória e pelo poder terreno. Jesus não cedeu a isso, porque ele sabia que naquele momento o que importava não era ele ser celebrado entre as nações naquela condição que ele vivia, mas ele vencer o diabo, ele vencer a morte, ele vencer no nosso lugar para que nós pudéssemos ter vida e vida em abundância. Aleluia! Nós temos vida e vida em abundância porque Jesus venceu as trevas. Glória a Deus! O diabo sabe o desejo que muitos têm de serem celebrados, de serem chamados de Senhor. Isso é algo que fascina os homens. O que a gente vê por aí, e eu fico impressionado quando eu vejo cenas de pessoas dando carteirada em outras pessoas. Você sabe com quem está falando? A pessoa tem prazer em demonstrar que ela tem um certo destaque. E o diabo sabe o quanto isso é importante para algumas pessoas. E por isso ele vai levar muitas pessoas à tentação de buscarem o poder a todo custo.
Ele vai sempre tentar enganar as pessoas. Foi exatamente o que ele fez com Adão. Adão, ele foi convencido, Adão e Eva foram convencidos a pecar quando acreditaram que poderiam ser como Deus. É o que está escrito lá em Gênesis capítulo 3, versículo 5. O diabo lançou a isca, Adão, então, a engoliu. Ele queria ser como Deus, ele queria ter poder. Poder naquele mundo que Deus havia instituído e colocado, já estava à sua disposição. Mas ele queria mais. Era a busca do poder, a busca da celebração. Nós não podemos ceder a isso. Jesus não se dobrou diante de Satanás. Por certo, muitos estão exercitando poder e domínio neste mundo, mas provavelmente muitos estão se curvando diante de Satanás. Quantas pessoas se curvam diante de Satanás a fim de alcançar os seus objetivos? Quantas pessoas renegam o nome do Senhor Jesus, renegam a Deus, renegam os princípios divinos para que possam alcançar poder, para que possam ser celebrados neste mundo, mas nós não queremos ser celebrados neste mundo, porque importa celebrar a Deus na sua glória, e nós vamos celebrar a Deus na sua glória, na medida em que nós não nos deixarmos levar pela tentação do poder. No seminário, nós aprendemos que existem 4 barras que derrubam o homem. São 4 barras nas quais o diabo ele sempre usa para poder nos tentar. A primeira é a barra de ferro. E barra de ferro tem a ver com isso que nós estamos falando. É a busca do poder, né? Barra de ferro, poder. A pessoa que ela se vê tentada em alcançar um poder maior do que aquele que ela poderia ter em outra situação. O segundo é a barra de ouro. E a barra de ouro tem a ver com a questão do dinheiro, das riquezas. Quantas pessoas se deixam levar pela ganância e, por causa disso, são enredadas pelas tentações. Pessoas boas que se tornam corruptas, pessoas boas que acabam cometendo atos que lhe afastam de Deus porque estão em busca da barra de ouro. A terceira é a barra de saia. E a gente usa essa expressão para poder lembrar da questão sexual. E não diz respeito apenas do homem com relação à mulher, mas vice-versa também. Nós somos tentados muito nessa área. Todos nós somos tentados nessa área. Nós precisamos nos fugir dessa área, precisamos prestar atenção naquilo que os nossos olhos veem, naquilo que o nosso coração se dobra. Precisamos ser íntegros com Deus, precisamos ser íntegros com nós mesmos, precisamos ser íntegros com os nossos cônjuges, com as pessoas que caminham conosco, e precisamos ser íntegros também nos nossos relacionamentos de intimidade, mesmo que seja com a nossa esposa, com seu marido. A barra de saia tem sido o motivo da queda de muitos e grandes homens de Deus no decorrer dos séculos. Então, o primeiro é barra de ferro, o segundo, barra de ouro, o terceiro, barra de saia, e o quarto é São João da Barra. E São João da Barra, a gente usa isso lembrando de um conhaque muito conhecido no Rio de Janeiro, conhaque de Alcatrão, São João da Barra. Então, a relação que nós fazemos com esta figura do São João da Barra é a questão do álcool e das drogas, que estão destruindo a nossa humanidade, estão destruindo homens em todas as partes do mundo. O envolvimento com a alegria, entre aspas, que é ocasionada pelo uso de álcool, de uso de droga, que faz com que as pessoas percam a noção daquilo que é certo, daquilo que é errado, e se percam, de alguma forma, nesse mundo muitas vezes afastado de Deus, com valores equivocados, com critérios de vida equivocados. Então, nós não podemos ceder a essas questões. E o diabo, ele sabe disso. Essas 4 barras são bases de tentação que ele usa conosco, e nós precisamos nos esquivar disso. Quarta questão no texto é a tentação do ser notado. O diabo não desiste nas primeiras derrotas. Você percebe que ele afronta Jesus na primeira vez, através da questão da alimentação, afronta Jesus na segunda vez,
através da questão da celebração, mas ele não desiste. Mesmo refutado, ele vai tentar mais uma vez, e agora ele tenta Jesus na questão do ser notado. E aí é interessante como ele começa essa tentação. Em Lucas 4:9, ele fala assim: se tu és o Filho de Deus. E agora ele acrescenta uma frase que é muito importante que nós prestemos atenção nisso, porque está escrito. Satanás tenta derrotar a Jesus Cristo agora usando a própria palavra de Deus. Então, muitas vezes, nós precisamos estar atentos, porque sempre vai surgir na nossa vida um texto bíblico, às vezes descontextualizado, para tentar nos levar ao engano. É claro que Satanás usou o Salmo 91 aí, fora do seu contexto. E quando a Bíblia é usada fora do contexto, pelo diabo, pelos seus seguidores, e aí nós poderíamos alinhar um monte de seitas, né? Ele não está usando de fato a palavra de Deus, ele está usando a Bíblia como uma arma poderosa que pode ser faca de dois gumes. E é preciso tomar muito cuidado. Quando alguém vem manusear a Bíblia, pode ser que esse manuseio não esteja de acordo e nem a serviço de Deus. Toma cuidado, viu? Tem muita gente aí usando Bíblia para poder justificar até pecado. Eu já vi isso. E eu acredito que alguns aqui talvez já tenham visto também. O fato de estar usando a Bíblia não quer dizer que a pessoa esteja de fato relacionada com o Deus da Bíblia. A Bíblia ela pode ser usada fora do seu contexto, e se usada fora do seu contexto, pode ser uma arma a nos derrotar no nosso próprio campo de batalha. Quando o diabo quer ver a queda de alguém, ele procura sempre levá-lo ao ponto mais alto. Foi o que ele fez agora com Jesus. Lucas 4, versículo 9. É a tentação que ele impôs a Jesus de ser visto, de ser notado. Era algo muito tentador saber que dezenas, talvez centenas de pessoas estivessem ali para aplaudir aquela cena com características cinematográficas. Mas Jesus não se dobrou, mais uma vez, aos apelos de Satanás. E eu quero dizer que há um reconhecimento e uma forma que são bíblicas, mas nada de pecaminoso nisso. Todavia, quando o desejo por ser publicidade, por se tornar um fim em si mesmo, então isso passa a fazer o jogo do Satanás, isso passa a ser tentação. E, infelizmente, muitos não medem esforços para se exibir. Isso é pecado, mesmo que seja na esfera religiosa ou espiritual. Isso é pecado. Quem precisa ser destacado no nosso meio é Deus, a sua glória acima de tudo. É necessário que eu desapareça para que Cristo cresça. E o diabo vai sempre tentar nos levar a uma situação complexa. E essa situação complexa pode gerar pecado na nossa vida, e o pecado gera morte. Jesus, ele venceu Satanás ali no deserto, e todas as outras situações, né, em que ele foi confrontado no seu ministério terrestre. Eu quero afirmar para você, com base no texto de hoje, que Jesus não foi tentado só ali no deserto naquele dia. É importante você notar o que está escrito no último versículo do texto de hoje, que é Lucas 4, versículo 13, diz assim: e acabando o diabo toda a tentação, ausentou-se dele por algum tempo. Preste atenção nisso. Ausentou-se por algum tempo. O diabo voltaria com carga total em outros momentos. Não havia acabado. Não acabou para Jesus, não acabou para nós também. Hoje sim, hoje acabou para Jesus. Naquele contexto, no Jesus homem, no Jesus perfeito, o diabo haveria de acompanhá-lo até o momento da expiação na cruz. Conosco, o diabo vai nos acompanhar até o momento que nós morrermos também. Ele não desiste, infelizmente, queridos. Eu quero dizer isso para você. Gostaria que fosse diferente.
Mas o diabo não desiste. E foi ali, na cruz do Calvário, que o Filho de Deus derrotou o diabo de forma definitiva. E é nessa mesma cruz que nós podemos também derrotar o diabo, nos submetendo a essa cruz, nos submetendo a Jesus Cristo, vivendo em vigilância. Por isso que a Bíblia diz, né? Orai e vigiai. Nós temos que viver em vigilância. Paulo, ele escreve lá em Efésios, capítulo 1, de 20 a 22, e no capítulo 2, versículo 6, ele ensina a igreja que todos aqueles que se encontram em Cristo também participam dessa vitória. E essa é a nossa convicção, essa é a nossa alegria. Todos nós somos tentados, mas todos nós vencemos, porque Cristo é por nós. E se Deus é por nós, quem será contra nós? Nunca o mal prevalecerá na nossa vida se nós estivermos, de fato, submetidos a Deus. E é bom evitar algumas situações, né? Já para encerrar a nossa fala de hoje, é importante que nós possamos evitar algumas situações a fim de que a tentação não venha nos derrotar, a fim de que nós possamos resistir à tentação. E aí, 4 coisinhas básicas para encerrar, eu só vou citá-las e quero que você preste atenção. Primeira coisa, peça sempre ajuda a Deus. Eu quero dizer para você que nós não estamos sozinhos nessa luta contra o pecado. Na oração do Pai Nosso, Jesus nos ensinou a pedir ajuda a Deus para não cairmos em tentação. Segunda coisa, use sempre a palavra de Deus. Jesus resistiu ao diabo, citando a Bíblia. É importante conhecer as verdades da Bíblia e confiar em cada uma delas. E com ela, então, nós teremos argumentos sólidos, consolidados, para podermos vencer a tentação. Terceira coisa, dizer sempre não. Temos que aprender a dizer não. Muitas vezes nem tentamos resistir. Existem pessoas que nem tentam resistir à tentação. Nós não podemos ficar passivos diante da tentação. Quando reconhecemos uma tentação, nós precisamos resistir a ela. Presta atenção, irmão. Não existe nenhuma tentação que você não possa suportar. A palavra de Deus diz que todas elas são possíveis de serem suportadas através da graça e da misericórdia de Deus. Então, não tem esse negócio, isso é muito forte para mim, eu não vou nem tentar, que eu já tentei e não consegui. E, por último, fugindo. Deus sempre nos dá uma forma de escapar de uma situação de tentação. E nós precisamos aprender isso. Fugir da aparência do mal. Não nos deixar levar pelas 4 barras. Não nos deixar influenciar pelo diabo. Não nos deixar influenciar pelas pessoas que estão no nosso redor e que muitas vezes tentam nos levar ao pecado, nos tentando. Não nos deixar levar pela nossa própria natureza humana, mas antes submeter a nossa vida 100% ao Senhor e resistir, dizer não, usar a palavra de Deus e sempre buscar em Deus a ajuda para a nossa vida. Amém?